Olá, o Analisa de hoje fala sobre o Vale do Javari, oeste da Amazônia, cenário do desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, do jornal The Guardian. No dia 13 de junho, os povos indígenas do Vale do Javari realizaram uma manifestação na cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas. Homens com arcos e flechas, mulheres e crianças percorreram as ruas com cartazes e faixas pedindo justiça e a apuração do desaparecimento de Bruno e Dom. As imagens foram captadas pelos repórteres Liana Coll e Antônio Scarpinetti, da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, enviada à região para produzir a série Oeste Sem Lei. O Vale do Javari é o território com maior concentração de indígenas isolados do mundo, onde o Estado é ausente e a presença do narcotráfico e grupos ilegais de madeireiros, garimpeiros e caçadores é constante e é também uma ameaça ao bioma, aos povos indígenas e comunidades tradicionais. Bruno, servidor licenciado da FUNAI, estava assessorando a Unijava, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. No dia 11 de junho, a FUNAI acionou o Ministério Público Federal contra a Unijava, alegando que Dom e Bruno entraram em contato com povos indígenas sem autorização. A Unijava diz que a direção da FUNAI quer criminalizar o movimento indígena. E essa postura da FUNAI é apontada também por um dossiê produzido pela Associação Indigenistas Associados, uma associação de servidores da FUNAI, e pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC. O documento destaca a perseguição de servidores e lideranças, com aumento no número de processos administrativos disciplinares e a militarização em cargos de chefia, entre outros pontos. E para dar um panorama da situação no Vale do Javari, cenário de todo esse drama que nós estamos acompanhando, o Analisa traz Marta Azevedo, pesquisadora do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, da Unicamp, antropóloga e demógrafa. Marta trabalha há 44 anos com os povos indígenas no Brasil, há 25 anos com os povos indígenas na Amazônia Ocidental e foi presidente da FUNAI entre 2012 e 2013. Marta, obrigada pela sua participação aqui no Analisa. As buscas de Bruno e Dom, infelizmente, indicam um cenário cada vez pior, né, com menos esperança da gente encontrá-los com vida, né? E como a senhora está vendo a situação toda do desaparecimento dos dois? É um desaparecimento que, paradoxalmente, revela muita coisa, ou seja, falta do Estado, avanço da criminalidade, dificuldades de toda a ordem, inclusive de comunicação? Olha, em primeiro lugar, é lamentável, lamentável esse desaparecimento, é tristíssimo, é revoltante para quem conhece eles, para quem conhece a região, para quem conhece o trabalho, né, que esses dois grandes indigenistas e jornalistas vêm fazendo, e então, assim, é de um espanto, né, que agora eu acho que está ficando cada vez mais claro para pessoas não especialistas, né, o que está acontecendo na Amazônia, tanto na Amazônia Oriental quanto na Amazônia Ocidental, né? Há uns anos atrás, 3 anos atrás, já um outro indigenista dessa mesma região, servidor da FUNAI, foi assassinado também, na frente da esposa dele, na cidade de Atalaia, de maneira brutal. E agora, esse desaparecimento do Bruno e do Dom. Claro que revela muita coisa, né? Revela o descaso, revela a selvageria, revela a nossa selvageria, né? A selvageria de nós todos que não vivemos na Amazônia, que vivemos em cidades desconectadas, né, do meio ambiente, e que estamos muito longe desse estilo de vida, que é um estilo de vida mais respeitoso com o planeta Terra. Revela a falta total do Estado, como você falou,
nessa região, quer dizer, o avanço da criminalidade só ocorre porque existe uma falta. Cadê a Polícia Federal? Cadê a Força Nacional? A Força Nacional acho que está com 1 ou 2 homens só lá. Quer dizer, isso é uma coisa que é um absurdo. É uma região de fronteira do Brasil. Diz respeito a uma questão de soberania também, né? E não tem mais as bases da Polícia Federal que tinha antigamente, a Polícia Federal tinha antigamente bases em toda essa região da fronteira da Amazônia Ocidental. Onde tem? Onde está? Então, revela isso. E revela, sim, claro, comunicação, enfim, tudo que vem junto com a presença maior do Estado. E não poderia ser diferente, né? Houve um protesto, né, dos povos indígenas, né, do Vale do Javari, pedindo justiça, nesse caso, expressando indignação, preocupação, e como o afastamento de pessoas como o Bruno, né, das atividades de aproximação de povos isolados, vai impactar nesse processo de proteção desses povos. Então, o desmonte que a FUNAI sofreu a partir de 2016, eu diria, mas mais violentamente a partir de 2018, a gente pode ver o orçamento da FUNAI começou a cair em 2016, 2017, o orçamento para trabalhar, né? Não o orçamento do salário, porque são servidores, recebem salário, mas o orçamento para trabalhar, para pôr gasolina nesses barcos que agora todo mundo está vendo, essas voadeiras, né? O que são voadeiras, como andam essas voadeiras. Então, para comprar comida para essas viagens, então, esse orçamento... Para ir a campo, né? Para ir a campo. A FUNAI só funciona se as coordenações técnicas locais puderem ir a campo. E esse orçamento vem desabando. O que implica isso? Implica justamente deixar essas terras indígenas abertas aos ilícitos todos, né? Desprotegidas a todos os tipos de interesses ilícitos, desde grileiros de terra, né, que tem nessa região, pescadores, garimpeiros, narcotráfico, enfim, região de fronteira é muito, muito vulnerável. Todas as regiões de fronteira, seja fronteira de seca, que a gente chama, que não tem rio, seja fronteira marcada por rios. Isso qualquer força de segurança sabe, tem essa noção, só que não estão presentes lá. Por que será? Indo ao encontro do que a senhora está falando, a nossa equipe que está lá, né, a Liana Coll e o Antônio Scapinetti, eles têm apurado várias informações, entre elas, né, que a base da FUNAI do Javari conta apenas com 10 servidores, né, que é um número insuficiente para a fiscalização da terra indígena, a segunda do país em extensão, com uma área quase do tamanho de Portugal. E para agravar o quadro, a base do IBAMA da região que funcionava em Tabatinga, foi desativada em 2018. Isso. Quer dizer, confirmando todo esse desmonte que a senhora está comentando, né? Então, esse desmonte tem sido feito não só em termos de estrutura, mas, como eu falei, principalmente em termos de tirar as pessoas especialistas, como o Bruno, como o Dom, como o Maxiel, que foi assassinado, como tantos outros, que são pessoas que estão no campo e, portanto, são especialistas no trato com esses povos indígenas. São pessoas que sabem as línguas. O Brasil é um dos países que mais tem sociodiversidade. O Brasil é o segundo país do mundo em sociodiversidade nativa, ou seja, nós temos uma riqueza incomensurável de línguas e povos indígenas. Nós temos 200 línguas indígenas faladas. Então, os indigenistas da FUNAI que estão no campo, eles estão próximos de povos e eles falam as línguas. Eles convivem com esses povos. Portanto, são pessoas especializadas.
São pessoas que fizeram cursos, são pessoas treinadas, são pessoas que sabem navegar nos rios, são pessoas que sabem se aproximar de uma comunidade indígena, sabem com quem eles devem falar dessa comunidade, sabem a etiqueta dessa comunidade, sabem como se comportar e principalmente sabem dialogar, porque ninguém melhor do que os próprios povos indígenas para conhecer o seu território. Então, os indigenistas, eles sabem como dialogar, chegar e aí, junto com os índios, conhecer esse território enorme que é essa terra indígena do Javari. Então, ser indigenista, o fato de tirar os indigenistas das bases de proteção ou das frentes de proteção, das frentes etnoambientais de proteção territorial, que são as frentes que fazem esse trabalho de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato, foram tirados, quando se fala assim, exonerar, é porque eles tiraram desse cargo. Então, deixa a pessoa na Sibéria, digamos, deixa a pessoa sem cargo, deixa a pessoa sem trabalho, a pessoa fica encostada, não pode trabalhar, né, naquilo que ela prestou. E se fosse feita uma substituição à altura, mas não acontece, né, ela não é realizada, né. Não, não é realizada. Em geral, colocam pessoas com outros interesses e pessoas que não têm essa especialização. O desmantelamento das bases do IBAMA, e essa específica base do IBAMA de Tabatinga, é feito mais ou menos de maneira parecida. Não só se exonera a pessoa que está escolhida, né, ou encarregada dessa região de Tabatinga, se tira esse servidor de lá e se desmantela a base, quebra a radiofonia, que não tem mais voadeira naquela região, não tem mais voadeira, voadeira são os barcos, né, as lanchas de alumínio com os motores, se você não tem voadeira, você não tem como ir para a área indígena, então você fica sem fazer nada, tá certo? Você não tem radiofonia para conversar, não tem computador, não tem. Ou seja, você consegue anular, né, a presença do Estado ali. E essa iniciativa de criminalizar também, de perseguir servidores, que isso tem sido apontado, esse dossiê agora revelado aponta exatamente isso. Como a senhora vê todo esse processo? Então, isso faz parte de todo esse movimento de justamente tirar dos órgãos que têm, os órgãos federais, que têm capilaridade no Brasil todo, principalmente na Amazônia, mas no Brasil todo. Então, são órgãos federais como o INCRA, a FUNAI, o IBAMA, o ICMBio. Então, são órgãos que são da União, mas que têm a capilaridade, que têm as coordenações regionais, às vezes superintendências, o IBAMA é dividido em superintendência, a FUNAI é dividida em coordenações regionais, que, por sua vez, cada coordenação regional tem coordenações técnicas locais, que são essas bases em cada um dos locais necessários para promover a proteção e preservação das terras indígenas e promoção dos direitos dos povos indígenas. Então, não é deixar os povos indígenas sem contato, mas sim fazer um contato, trabalhar junto, levar o Estado, escola, saúde, para dentro dessas terras indígenas, mas respeitando o modo de vida desses povos. Respeitando por quê? Porque são eles que têm que nos ensinar, são eles, nós temos que aprender com eles a sermos muito mais respeitosos com o nosso planeta. Nós estamos vendo aqui, nós estamos vivendo a emergência climática. Então, nós temos que olhar para esses povos como povos que podem nos ensinar como mitigar essas mudanças climáticas, como viver de uma maneira menos predadora, menos selvagem. Nós somos os selvagens. Eles são os civilizados. A Amazônia, ela é resultado do manejo desses povos indígenas. A Amazônia não é virgem. A Amazônia, ela é
resultado, ela é a horta resultante do manejo desses povos que vivem nessas terras. E é isso que o Bruno procurava promover e o Dom procura difundir, disseminar, dar a conhecer, porque é isso que faz a gente respeitar. Agora, diante dessas revelações desse dossiê, né, que fala, entre outras coisas, dessa perseguição de servidores, a senhora que foi presidente da FUNAI, o que poderia ser feito? Quer dizer, os servidores estão se manifestando, né, fizeram agora esse dossiê para que que a sociedade, né, tenha conhecimento do que está acontecendo, mas a gente percebe que é uma força quase desproporcional, né? Então, quem está dentro da FUNAI, quer dizer, a FUNAI como instituição, ela tem fôlego para ir contra todo esse processo de criminalização, de perseguição, de militarização das chefias? Olha, o que a FUNAI tem que fazer, ou o que o AMA tem que fazer, eu pessoalmente não posso dizer, tá certo? Mas nós, como sociedade, nós, como pesquisadores, cientistas, nós, como jornalistas, nós temos sim o que fazer. Nós temos obrigação moral, obrigação civil, obrigação humana de denunciar, de nos aproximar, de nos solidarizar, de veicular, de denunciar toda essa situação que está ocorrendo de perseguição. Imaginou se na Unicamp começasse uma perseguição desse tipo? Qual seria a nossa obrigação? Ou a obrigação de uma universidade estadual parceira da Unicamp? Ou uma universidade internacional parceira da Unicamp? Então, nós temos sim responsabilidade, justamente porque nós vivemos aqui, nós dependemos, nós aqui do Sudeste, dependemos da Amazônia. Nós vamos virar um deserto se a Amazônia for totalmente destruída. A nossa chuva, ela vem da Amazônia. São os rios voadores que nos trazem chuva. Nós não estamos tendo chuva como a gente tinha 10 anos atrás. Então, nós dependemos já hoje, mesmo com a nossa ignorância horrível sobre esses povos indígenas, a gente depende da Amazônia. Ou seja, nós temos a obrigação de nos solidarizarmos com esses profissionais que estão sendo perseguidos dentro da FUNAI. Esses profissionais, eles passaram por um concurso público, como nós na Unicamp. Eles são servidores públicos e eles estão sendo perseguidos. Nós temos que nos solidarizar, nós temos que denunciar, nós temos que veicular essa situação que está acontecendo. Quando a gente vai num posto de saúde e fica revoltado se a gente não é atendido, é a mesma coisa com a FUNAI. Por quê? Porque lá tem servidores que não estão fazendo o que deveriam fazer. Então, a FUNAI e esses servidores que estão sendo perseguidos, eles estão sendo impedidos de servir ao público. Servidor público quer dizer servir ao público. O público deles são os povos indígenas, que são cidadãos brasileiros. Então, é isso. Eu acho que é muito importante a gente denunciar, mostrar e nos solidarizar com esses perseguidos por essa FUNAI. Infelizmente, muitas vezes se fala da Amazônia em situações assim, né, de criminalidade, de falta de preservação. A senhora acha que a sociedade, de uma forma geral, tem um desconhecimento e comete equívocos, né, na abordagem que faz quando fala dos povos indígenas da Amazônia, e em função desse conhecimento, vamos dizer assim, que ele só chega em momentos, né, não agradáveis, vamos dizer assim? Então, acho que sim. Eu acho que a nossa escola é muito falha em relação a isso. A gente tem uma lei que obriga as escolas públicas a ensinarem a história da população afrodescendente, dos negros, no Brasil, como chegaram, a diáspora negra,
E tem uma lei que obriga as escolas a ensinarem sobre os povos indígenas, a história indígena. Mas é muito falho, isso é muito falho. As pessoas não conhecem os povos indígenas, não conhecem as culturas indígenas e, portanto, não respeitam, porque a gente não consegue respeitar aquilo que a gente não conhece. De uma maneira geral, os povos indígenas são vistos de maneira exótica, né? Assim, como uma coisa exótica, como uma coisa diferente. Então, o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode justamente publicizar, publicar, nos aproximarmos desses povos, e existem inúmeros canais de redes sociais que estão cada vez mais trazendo essas culturas para a área da cultura e para a área da educação, hoje em dia. Então, um dos canais que está tendo muita coisa é aquele canal Selvagem, que está trazendo agora ciclos regenerantes de Gaia, enfim, tem uma série de trabalhos sobre os povos indígenas, sobre essas populações e sobre suas culturas e sobre suas línguas. Na própria Unicamp, a gente teve muitas iniciativas, e estamos tendo muitas iniciativas com os estudantes indígenas, deles poderem trazer o conhecimento deles para os estudantes e professores da nossa universidade. Então, eu acho que é isso, a gente tem que saber como é que eles manejaram o meio ambiente para produzir essa Amazônia. Essa Amazônia não nasceu do nada. Essa Amazônia não é, assim, puxa, de repente passaram-se milhas de anos e a Amazônia, pumba, nasceu. Não, essa Amazônia está sendo manejada. A variedade de mandiocas que a gente come, a gente sabe, né? Mandioca amarela, mandioca não sei o quê, o cará, as uvas, as cocuras, né? As uvas amazônicas, isso tudo é manejado, né? Os povos indígenas sabem manejar a mandioca para ela cada vez mais produzir variedades diferentes. As variedades diferentes não existem à toa. Os amendoins, por exemplo. Quem gosta de amendoim aqui? Sabem quem fez os amendoins? Quem produz as variedades de amendoins são os povos indígenas. Milho, quem gosta de milho? Milho, mesma coisa, é nativo. Brasil, as Américas, né? Principalmente a América Central, aí América do Sul. Que mais? Tantos costumes, tanta alimentação, né, que nós comemos diariamente. Tapioca. Tapioca. Quem bolou a tapioca? E o tipo de beiju? Tem mais ou menos 100 tipos de beiju. Hoje em dia está chique, né? Assim, tem formigas em restaurantes aqui, gourmets, e as farinhas são vendidas também, né? Mas é isso, a gente tem que prestar atenção nesses povos e nos aproximarmos mais. E aqui em São Paulo, entre São Paulo e Campinas, a gente tem terras indígenas. E a gente pode ir lá se aproximar. E, infelizmente, essa aproximação tem sido feita até de uma forma bem intensa pela criminalidade, né? Quer dizer, por um lado, a sociedade não conhece, não abraça, mas a criminalidade tem abraçado, né? E esse avanço do narcotráfico, do garimpo, né, o comércio ilegal de madeira, de peixes ornamentais, ele avançou muito nessa região, mas é possível a gente precisar dizer, olha, de uma década para cá, ou isso sempre foi assim? É possível a gente dar um panorama, né, desse avanço da criminalidade na região? Sim, nos últimos anos é aquilo que a gente estava conversando antes, quer dizer, os ilícitos sempre existem e conforme vai se abrindo estradas, quer dizer, eu diria, há 40 anos atrás, era muito difícil chegar nessa região, tá certo? Então, se é muito difícil para um ilícito também chegar na região. Então, com a abertura de estradas, com a abertura de pequenas cidades do lado do Peru, do lado da Colômbia, porque vocês viram o mapa, né? Quer dizer, tem Colômbia, tem Peru e Brasil. Então, com a abertura de estradas
pequenas cidades vão acontecendo, né? Primeiro como entreposto, e os ilícitos vão entrando. Então, é claro que isso vem vindo, né, de uma maneira rápida, com a ausência do Estado, e mais devagar, com a presença de um Estado, e a presença não só de um Estado, mas a presença de serviços públicos como educação, saúde, comunicação, internet via satélite, enfim, uma série de infraestruturas necessárias para essas bases de proteção. E também uma conversa diplomática com os outros países vizinhos, para que se possa ter uma proteção conjunta dessa fronteira. Isso é muito importante, né? Então, esses ilícitos aumentaram de maneira exponencialmente, mas de maneira exponencial, exatamente a partir do ano de 2018, porque se desmonta tudo que tinha de proteção e de levar um Estado respeitoso, né? E de conhecer, de produzir conhecimentos sobre essa região, né? De produzir um conhecimento respeitoso e com o olhar de quem aprende, que é o que o Bruno falava, sempre, né? É uma política que vai na direção oposta do que seria o ideal, né? Exatamente, é uma política predatória de predar os recursos naturais, como a madeira, por exemplo, como os tracajás, como os pirarucus, enfim, de predar, de fazer garimpo e envenenar todos os rios com mercúrio. Quer dizer, é uma política predatória que não pensa nos netos dessas pessoas, só pensa neles, só pensa na barriga própria. Não pensa nos seus descendentes, porque os descendentes vão herdar o veneno do rio, vão herdar a terra arrasada, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar ao contrário, pensar no respeito. Pensando ao contrário e pensando com respeito, por onde começar? Quer dizer, se a gente está falando em urgência de mudança, né, de política pública, é possível dizer, a senhora que tem tanta experiência, né, nessa área de elaboração de políticas públicas, né, que política pública atenderia? É lógico que, ao contrário de tudo isso que a senhora está colocando, mas é possível dizer, olha, vamos começar por aqui. Começando por aqui, o canal se abre e aí a gente progressivamente vai chegando onde é necessário. Claro, é possível sim, nós temos experiência para isso. O Brasil, de novo, é um país que acumulou muita experiência e muito conhecimento sobre os povos indígenas na Amazônia Ocidental, especificamente, nessa região da Amazônia, o oeste da Amazônia, para que a gente possa fazer uma política pública de saúde. Na época da Covid, nessa região, o Bruno ajudou a montar de uma maneira muito rápida centros de atendimento à Covid, que é uma política pública que ficou estruturada nessa região, de atendimentos de polos base, que é o atendimento já oficial, digamos, do Ministério da Saúde, da Secretaria Especial de Atendimento à Saúde Indígena. No que tange à educação, a gente tem um conhecimento acumulado sobre a educação indígena muito, que vem dos anos 90. A gente sabe fazer escolas indígenas com respeito, respeitando as línguas indígenas, produzindo materiais sobre as culturas indígenas, e também produzindo materiais e ensinando português, se eles quiserem, quando eles quiserem. A gente sabe fazer isso. E a primeira coisa que tem que fazer, o mais urgente, é reestabelecer as bases de proteção, as frentes de proteção etnoambiental, as bases de proteção da terra indígena do Vale do Javari. O Bruno e o Dom não estavam em terra indígena, eles estavam antes de chegar no limite da terra indígena Vale do Javari, mas tem que reestabelecer a proteção naquela região, proteger as comunidades tradicionais daquela região, e colocar
uma infraestrutura nesses postos de fiscalização que os próprios povos indígenas façam essa fiscalização junto com técnicos da FUNAI, com indigenistas, como o Bruno, que é um dos melhores indigenistas que a gente tem até hoje. Então, não seria simplesmente uma presença do Estado pura e simples. É o tipo de presença do Estado, quer dizer, é a Exato. característica da presença do Estado, e não a pura presença. Não, é um Estado que respeite os povos indígenas. É um Estado que queira conhecer para respeitar os povos indígenas. É um Estado que respeite que povos indígenas em isolamento voluntário não querem ser contatados, não devem ser contatados. Eles vão aparecer quando eles decidirem. Então, é um Estado que respeite isso, porque nós somos signatários da Convenção 69 da OIT, porque nós conhecemos a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU, porque nós reconhecemos os direitos humanos básicos. E nós devemos defender esses direitos humanos básicos que estão sob ataque. Não só a questão dos povos indígenas, mas a questão da cidadania plena de todos nós cidadãos. Quer dizer, nós não devemos nos amedrontar e abdicar da nossa cidadania e nem da cidadania dos povos indígenas quando sobem no poder pessoas que não acreditam nisso, que não acreditam em direitos humanos, que não têm moral. Né? Eu acredito que a gente tem que tirar essa poeira do medo que a gente está, né? E a gente tem que denunciar e falar de tudo isso que está ocorrendo, que é honrar o trabalho do Bruno e do Dom. Bom, o Analisa de hoje, então, foi com a pesquisadora Marta Maria do Amaral Azevedo, a Marta Maria Amaral do Azevedo, que é, ou melhor, do Amaral Azevedo, que é antropóloga, demógrafa, trabalha há 44 anos com os povos indígenas do Brasil, há 25 anos com os povos indígenas na Amazônia, foi presidente da FUNAI entre 2012 e 2013, é pesquisadora do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, da Unicamp. Marta, muito obrigada pela sua participação na Analisa, e eu espero que a gente possa voltar a conversar numa circunstância melhor, né? E que as pessoas valorizem os povos indígenas da Eu que forma como eles agradeço. têm que ser valorizados, né? Isso. Eu que agradeço muito, Hebe, agradeço muito você, Patrícia, toda a equipe que está lá fazendo a reportagem, parabenizo vocês, a Unicamp tem sido pioneira na divulgação, na comunicação dessa questão. Então, parabéns. Obrigada.